Na 10ª posição, eu coloquei o Atlético Mineiro, que tem como principal novidade a chegada do técnico Dudamel, que o Atlético se esforçou para tirar da seleção venezuelana, fez um grande trabalho reformulando a seleção da Venezuela, a principal e a base, e tem esse desafio de fazer a mesma coisa no time do Atlético. Em termos de jogadores, o Atlético perdeu o Chara, que sempre foi de muitos altos e baixos, além do Alejandro, que foi pro Red Bull, e do Vinícius, outro jogador também que foi muito irregular na sua passagem pelo Galo. Mas contratou 2 jogadores que chegam e podem fazer a diferença. Um é o Gabriel, o zagueiro que voltou emprestado do Botafogo, fez um bom campeonato brasileiro, uma boa temporada 2019 pelo Botafogo, e o volante Alan, tirado a peso de ouro do Fluminense, foi muito bem, tem tudo para ser um jogador que vai explodir nesse 2020. Então na 10ª posição aparece o Atlético Mineiro. Na 9ª colocação eu coloquei o Bahia, que mantém o trabalho do Roger Machado, conseguiu manter o Diego Serri, o executivo do futebol, que teve proposta do Palmeiras, trabalhando no Bahia, uma sequência de trabalho e com alguns reforços que podem ser muito interessantes. O Bahia mudou um pouco o foco das contratações, passou a contratar jogadores mais jovens e jogadores que tiveram um bom papel no Campeonato Brasileiro, entre eles o meia Daniel no Fluminense e o Rossi, que fez um bom Campeonato Brasileiro no Vasco, é quem tá aí na foto. Além disso, trouxe alguns jogadores que já tiveram boas atuações e precisam ser recuperados, como por exemplo o Zeca, o lateral que apareceu muito bem no Santos, estava no Inter, o Cleison, que teve bons momentos jogando pelo Corinthians, chega para assumir uma das posições de ataque. Na 8ª posição selecionei o São Paulo, que começa a temporada de 2020 com a cara de 2019. Por conta dos problemas financeiros, não pôde contratar ninguém e já avisou que não vai contratar ninguém. Então é o mesmo time que terminou 2019 aos trancos e barrancos, mas é um time de muita qualidade técnica, tem muito jogador de muita qualidade técnica, como Hernanes, como Daniel Alves, o próprio Pablo, que precisa estar em campo para funcionar, precisa parar de se machucar. É um time muito qualificado tecnicamente e que precisa em 2020 de hoje. Na 7ª posição selecionei o Santos, que começa 2020 perdendo 2 jogadores importantes. Estou falando do Gustavo Henrique, zagueiro, que decidiu ir para o Flamengo após o término do seu contrato, e o lateral esquerdo Jorge, que também terminou o contrato de empréstimo e retornou ao Mônaco. No mais, o time do Santos manteve a base, que fez um ótimo Campeonato Brasileiro na mão do Sampaoli, que também foi embora. Então o Santos teve muitas perdas, as chegadas não foram tão grandes assim, trouxe o Raniel para tentar resolver o problema da camisa 9, um jogador de referência na área, e trouxe o Madison para a lateral direita com a saída do Vitor Ferraz, outro jogador que saiu também trocado, né? Houve essa troca, o Vitor Ferraz foi pro Grêmio e o Madison chegou ao Santos. A grande estrela, talvez, desse peixe está no banco de reservas com a chegada do português Jesualdo Ferreira. O Santos confia nesse ranking de hoje. Na 6ª posição aparece o Atlético Paranaense, que perdeu o seu treinador, o Thiago Nunes, já tinha saído na reta final do Brasileirão, e repôs com o Dorival Júnior. O Dorival Júnior, que eu reputo um técnico de qualidade, vinha de fazer alguns bons trabalhos, como por exemplo o Flamengo lá no final de 2018, e ficou com ele a missão do Atlético Paranaense em 2020. Em termos de reforços até aqui, o Atlético foi buscar 2 jogadores que precisam ser recuperados na Arena da Baixada. Estou falando do Carlos Eduardo, o ponta que foi mal no Palmeiras no ano passado, e o Marquinhos Gabriel, que viveu altos e baixos naquele turbulento Cruzeiro de 2019. Em tese, essas contratações são para repor a saída do Cirino e a saída do Bruno Nazário. O problema do Atlético é o Bruno Guimarães. Ao que tudo indica, vai deixar o Atlético. Tem proposta do Benfica, houve interesse do Flamengo. Na posição aparece o Internacional, que começa o ano empolgado com esse cara aqui. Tô falando do técnico argentino Eduardo Cudê, que chegou para fazer esse time do Inter evoluir. Em termos de jogadores, o Inter praticamente não perdeu ninguém importante. Os mais destacados foram o Trellis, devolvido ao São Paulo, e o Zeca, negociado com o Bahia. E o time teve alguns reforços bem interessantes. O principal, o volante Musto, volante indicado pelo Cudê para fazer uma saída de bola mais qualificada. Além disso, foi buscar o Thiago Galhardo, que fez um bom brasileiro pelo Ceará, além do atacante Marcos Guilherme, ex-Atlético Paranaense, pode ser uma opção de lado. No mais, o elenco é praticamente o mesmo, que foi vice-campeão da Copa do Brasil, teve bons momentos em parte do Campeonato Brasileiro e pode render muito bem na mão do Cudê. O Internacional
qual a gente tem que ficar de olho no Internacional em 2020. No quarto lugar aparece o Corinthians com algumas caras novas, boas caras novas para este 2020. Começando pelo banco de reservas com o técnico Thiago Nunes, que chega para dar uma proposta diferente, um Corinthians que tem sido muito reativo, um Corinthians que tem sido muito conservador nos últimos anos. Chega o Thiago Nunes para botar esse time um pouco mais para frente, um pouco mais solto. E entre os jogadores, o Corinthians negociou algumas peças que já pareciam ter encerrado seu ciclo no time. Não foi tão legal assim a forma como se despediu do Ralf, do Jadson, mas eram jogadores que pareciam já ter encerrado o ciclo. E trouxe jogadores interessantes também, como por exemplo o Cantillo, o volante colombiano, para comandar essa saída de bola, para comandar essa distribuição. O Luan, meio atacante do Grêmio, que o Corinthians confia demais que recupere o futebol que jogou em 2016 e 2017 principalmente. Foi buscar o Sid Clay, lateral esquerdo, para resolver aquela lateral ali com o Danilo Avelar passando a ser zagueiro, além de ter mantido as suas principais peças dos últimos anos, como o zagueiro Gil, o goleiro Cássio, o lateral direito Fagner, alguns jogadores que foram destaque em parte do ano passado, como Wagner Love, Bozelli, o Gustavo, ficaram também. Então o Corinthians começa o 2020 com um horizonte bom, principalmente se projetarmos como o Corinthians terminou o ano de 2019. Chegamos ao pódio do VS Ranking de hoje. Na terceira posição eu coloco o Palmeiras, que até o momento que eu estou gravando esse vídeo não anunciou nenhuma novidade, mas aparece ainda na terceira posição por conta da base, da boa base dos anos anteriores que praticamente ficou no clube. É verdade que o Palmeiras negociou muitos jogadores, mas todos que saíram com aquela sensação de já terem encerrado o seu ciclo no clube e mais, saíram com a sensação de que o torcedor estava dando graças a Deus que eles estavam indo embora. O caso do Carlos Eduardo, o caso do Borja. Tem uma perda que o Palmeiras está caminhando para ter, que essa poderia ajudar bastante, que é o Matheus Fernandes, que está sendo negociado com o Barcelona. Então tem algumas perdas aí, mas a maioria das perdas fica a sensação de que estava melhorando o elenco, tirando esses jogadores. Por quê? Porque estão vindo da base alguns jogadores muito bons, em especial o Gabriel Veron, aparecendo aí como um jogador que vai ter muitos minutos, muito espaço. Tudo isso comandado pelo Vanderlei Luxemburgo, um Vanderlei Luxemburgo que chega muito motivado. Na posição eu selecionei o Grêmio, que começa o ano com alguns reforços interessantes. O volante Lucas Silva, que precisa mostrar no Grêmio o ritmo que mostrou lá no começo da carreira no Cruzeiro, mas que se fizer isso, tem condição de ser uma grande ajuda ao time do Grêmio. A contratação do goleiro Vanderlei tem praticamente acertada a contratação do lateral esquerdo Caio Henrique, e assim o time do Grêmio acerta algumas posições importantes, traz reforços de qualidade para algumas posições em que o time precisava. Em termos de perda, foram pouquíssimas as perdas do time do Grêmio e todos os jogadores que imagino que a torcida não vá sentir tanta falta assim. O Léo Moura, até pela questão da idade, já não tinha toda aquela participação. O Viseu chegou, machucou, não conseguiu contribuir tanto. Tem o Tony Anderson, que acabou indo por Red Bull Bragantino. Esse, voltando de empréstimo, talvez pudesse ter espaço. E o principal objetivo do Grêmio é recuperar o Jean-Pierre para que ele possa assumir a criação, possa assumir a camisa 10 do Grêmio. Teve muitos problemas de lesão na reta final da temporada passada. Renato Gaúcho ficou, teve algumas mudanças ali na comissão técnica, mas o Grêmio começa 2020 passando a sensação de que no mínimo terá a mesma força dos últimos anos. Everton Cebolinha ficando, o cenário é esse. Se o Everton começa a temporada de 2020, eu tô falando do Flamengo. O Flamengo que mostrou um grande time em 2019, tendo esse poderio de time, feito a diferença no Campeonato Brasileiro e na Libertadores, para 2020 só se reforçou. Até o momento você só tem uma perda que pode acontecer ainda, porque o clube ainda está num processo de renovação, que é o Gabigol, que seria uma grande perda. Mas o Flamengo só reforçou o seu elenco considerando as peças que já foram contratadas. Gustavo Henrique chega para mais uma opção na zaga. Foi buscar o Thiago Maia, o volante Thiago Maia, no futebol francês, para ser mais uma opção como volante. Pro ataque se reforçou com 2 pontas. Pedro Rocha, revelado pelo Grêmio, que teve também um altos e baixos no Cruzeiro no ano passado, e o Michael do Goiás, revelação do último Campeonato Brasileiro. Pro ataque, trouxe o atacante Pedro, revelado pelo Fluminense, que não jogou, não conseguiu jogar na Fiorentina. Ou seja, o time já era fortíssimo. O elenco agora está mais forte ainda e o Flamengo ainda batalha, ainda negocia para renovar com o Gabigol. Em termos de perda, os jogadores que saíram não vão deixar muitas saudades. O Rodolfo, zagueiro, não teve seu contrato renovado, o Rodinei, lateral, foi emprestado
emprestado para o Internacional. Pode ser que o Berrio saia, o Berrio está muito próximo de sair, pode ser que o Pires da Mota saia também. Então, se houver essas negociações, essa perda de jogadores, o Flamengo não vai sentir tanto a saída desses jogadores, porque os reforços, em tese, são muito mais qualificados. Por isso tudo, o